Então, sejam todos bem-vindos a mais um colóquio da Nano. Esse é o 25º colóquio de 2021. A gente fez 25 colóquios, a gente agradece a todos os palestrantes e todo mundo que acompanhou o Colóquios da Nano, ao carinho e a audiência que foi bem bacana de muitas partes do Brasil e até alguns lugares do mundo a assistir os nossos colóquios aqui. Lembre-se que se você quiser participar e receber a sua carta de comparecimento público, é só você entrar lá no nosso site, como sempre, tem um formulário lá, você responde o formulário e assim que possível haverá lá uma carta de comparecimento público. Hoje eu tenho um prazer imenso de receber o professor Gustavo Dalpian nesse seminário, que é nesse quadrimestre que a gente celebra, que a gente relembra os 15 anos da UFBC, e ninguém melhor para encerrar os colóquios da Nano, que o professor Gustavo Dalpian, que está aqui desde a primeira turma da UFBC. O professor Gustavo Dalpian se formou em Física na Universidade Federal de Santa Maria, concluiu seu mestrado e doutorado em Física no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, onde estudou as propriedades de superfície de materiais semicondutores. Por sua tese de doutorado, recebeu menção honrosa no prêmio SBF de melhor tese de doutoramento de 2004. Fez pós-doutoramento no National Renewable Energy Laboratory na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, onde desenvolveu pesquisas sobre materiais para energia e nanomateriais. Ingressou na UFABC em 2006, integrando a primeira turma de professores contratados. Em 2019, obteve o título de livre docente pelo Instituto de Física de São Carlos. Coordenou a criação do programa de pós-graduação em Nanociências e Materiais Avançados da UFBC, esse programa que vos fala aqui, onde também foi vice-reitor e pró-reitor de pós-graduação. É membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências, membro da coordenação da área de Física da FAPESP e membro da diretoria da SBF até o ano de 2023. Foi professor visitante na Universidade do Colorado em Boulder, nos Estados Unidos, entre 2017 e 2018. Coordenou a construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Institucional, o PDI, da UFBC para o período de 2013 a 2022. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado falar no Colóquios da Nano. O professor Gustavo vai apresentar os métodos teórico-computacionais para o design e descoberta de novos materiais. O pessoal do YouTube pode estar tendo um problema de conexão. Eu acredito que seja problema do próprio YouTube, porque são duas ferramentas que estão dando esse problema. Lembre-se que se você quiser participar, entra aqui no RNP ou assim que acabar o colóquio vai estar disponível para vocês a gravação sem os problemas de intermitência, tá bom? Obrigado, Gustavo. A palavra é sua. Obrigado, Pedro, pela apresentação. Boa tarde a todos. Muito feliz em estar aqui com vocês para contar um pouquinho sobre o que a gente tem feito, mas, na verdade, só deixa eu confirmar, Pedro, vocês estão vendo tudo, está tudo certinho, né? É que eu não enxergo, eu não vou conseguir enxergar vocês mais, nem o chat. Tá. Então, sempre é muito bom contar para o pessoal o que a gente tem feito aqui no nosso grupo de pesquisa. Mas, na verdade, hoje, como esse é um colóquio, eu pensei em tentar passar para vocês uma visão um pouquinho mais ampla sobre uma área de pesquisa, né, vinculada a materiais que a gente está tentando se debruçar hoje em dia e a gente está tentando entender um pouquinho melhor e atuar nela, certo? Então, o que a gente está fazendo é tentar trabalhar numa área que está numa fronteira entre ciência de materiais e data science, ou e-science, certo? Ou big data, como vocês quiserem. Na verdade, essa é uma tendência extremamente forte, não só na física, na área de ciência dos materiais, essa é uma tendência muito forte em todas as áreas do conhecimento, certo? Para preparar esse colóquio, eu fui dar uma procurada na literatura, ou dar uma procurada também nas notícias mais recentes sobre o tema, e a gente vê que em todas as áreas tem coisas acontecendo relacionadas a data science, a big data, certo? A FAPESP tem um programa de e-science bastante forte, já há bastante tempo que está rodando, certo?
Eu achei essa notícia aqui que o DOE americano vai dar 26 milhões. Essa é bem direcionada para a nossa área de ciência de materiais com data science, certo? Aqui eu achei Data Science for Healthcare, para saúde, certo? Big Data in Education. Na verdade, pessoal, pensem só a quantidade de dados que nós temos na universidade ou nas universidades, certo? Nós temos o desempenho de milhares de estudantes em várias avaliações, certo? E tem muita informação aí que poderia ser usada. Então, há muitas oportunidades na área de educação para usar todos esses dados que a gente tem. Na agricultura, então, nem se fala. Esses tempos a gente estava conversando com o Walter Maccheroni, é o nome dele. Ele deu uma palestra para a gente, ele é da usina São Martinho, que é o maior produtor de etanol do Brasil, certo? Quarto maior do mundo. E ele estava falando que todas as plantações deles já estão com internet acessível, certo? Então, a área de data science está muito forte para eles. Na verdade, é um dos principais interesses hoje deles para investimento. Ele falou assim, pô, nós temos, sei lá, 3.000 caminhões ou tratores rodando pelas plantações. Se a gente conseguisse prever quando o caminhão vai quebrar, seria uma grande coisa para a gente. Então, a agricultura está indo muito forte nessa direção de data science, prédios, questão de energia, certo? Então, vocês veem que data science está indo para todos os lados. E isso eu entendo que seja uma oportunidade importante até para os nossos alunos, certo? Eu achei essa citação aqui, que aprender de dados é virtualmente universal, útil de forma universal, certo? Se especialize nisso e você vai ser bem-vindo em qualquer lugar. Então, esse é um recado para os nossos estudantes, talvez, que mostra que essa área ela é aplicável em todos os lugares. Então, hoje, o que eu vou querer contar para vocês é como é que a gente pode aplicar essa área de data science, quais são as oportunidades para essa área de data science, dentro do que a gente faz, que é modelagem computacional de materiais ou estudo de materiais. Tá? Antes de eu começar, deixa eu só falar para vocês aqui, dizer quem é que faz o trabalho aqui. Toda terça-feira a gente se reúne, a minha equipe, os pós-docs, os estudantes, têm convidados também, além dos pós-docs, estudantes de mestrado, doutorado, certo? E a gente se reúne para conversar sobre ciência. Esse é o pessoal que realmente trabalha, certo? Eu não vou falar o nome de cada um, mas além da gente atuar nessa área de data science, o Data Intensive Science, que é o que eu vou falar hoje, esse daqui são o pessoal que trabalha nessa área, principalmente a gente tem uma colaboração grande com o Fásio também sobre isso, certo? Além dessa área, a gente tem outras linhas de pesquisa que eu não vou falar aqui hoje durante esse colóquio, mas a gente tem trabalhado muito com materiais quânticos. Esse daqui é o pessoal que está trabalhando nessa área. E tem uma outra linha bastante forte na área de perovskitas de haletos. Na verdade, historicamente, a gente tem trabalhado muito com semicondutores, certo? Então, essas perovskitas são materiais semicondutores e a gente tem dedicado bastante tempo para tentar entender e estudar esse tipo de material. Aqui temos colaboração com o Zé Antônio, com o grupo do Zé Antônio, bastante próxima. Tem o Alex, lá dos Estados Unidos, com quem a gente também trabalha. E, na verdade, a gente publicou papers com o Furlan sobre isso também e outros colegas aqui também, certo? Então, bem, vamos entrar, então, no que eu vou falar hoje para vocês, certo? Isso daqui é um roteiro do que eu espero ter tempo para falar. Eu prometo não me alongar muito, porque eu não gosto quando o pessoal estoura muito tempo, então eu vou tentar manter o tempo bem controlado, Pedro, tá certo? E, bem, para essa audiência, eu vou começar bem do básico. Talvez para essa audiência eu não precisaria falar muito sobre materiais em si. Por que são materiais? Por que materiais são importantes, certo?
Mas a gente sabe que muitos dos grandes avanços da humanidade eles foram baseados na habilidade do homem de trabalhar com certos materiais. A gente até, a pré-história, a gente classifica como idade da pedra, idade do bronze, então remete a materiais, certo? Hoje, de forma mais moderna, a gente talvez não perceba, mas materiais estão no nosso dia a dia, ou materiais avançados, ou materiais ultra especializados estão no nosso dia muito mais do que a gente pensa, certo? E foi feita muita pesquisa para que cada um desses materiais estivesse nos dispositivos que a gente usa hoje em dia, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, os nossos telefones celulares, que todo mundo tem um hoje em dia, as baterias são de íons de lítio, certo? São materiais especializados aí para armazenar energia. Os alto-falantes estão ficando cada vez menores. São os ímãs que foram desenvolvidos cada vez mais potentes, possibilitaram que esses alto-falantes ficassem menores. Tem uma série de polímeros dentro desses materiais, certo? Tem os transistores, que são de semicondutores. Então, a quantidade de materiais diferentes que a gente pode elencar dentro de um dispositivo que está tão comum para a gente é gigantesca, certo? Então, bem, é importante, vamos lá, pessoal, é importante a gente estudar materiais, mas como eu falei aqui, provavelmente nem precisaria falar muito sobre isso, né? Mas qual é que é a minha visão, e essa é uma visão pessoal, ok? Ou do nosso grupo, talvez compartilhe, a gente quer estudar materiais de um ponto de vista bem específico. A gente gostaria de fazer simulações computacionais para entender esses materiais, certo? Então, a gente gostaria de resolver as equações da mecânica quântica para conseguir calcular as propriedades desses materiais. E o bom, na verdade, de estar trabalhando com isso é que nas últimas décadas teve um desenvolvimento gigantesco em métodos de estrutura eletrônica, certo? Para a gente conseguir estudar esses materiais. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de supercomputadores para estudar, para resolver essas equações. Ao mesmo tempo, a gente tem, cada dia, supercomputadores mais eficientes, que fazem, então, com que a gente consiga simular os sistemas de interesse que a gente tem aí, certo? Bem, o método que a gente vai usar para estudar o material, que eu diria que é o método preferido da comunidade hoje em dia, é o método que chama teoria do funcional da densidade, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, na verdade, como esse é um colóquio mais geral, eu vou tentar pular todos os detalhes muito técnicos sobre os trabalhos e sobre as metodologias, certo? Mas a ideia é que a teoria do funcional da densidade já rendeu o prêmio Nobel para o Walter Kohn, em 98, ela foi desenvolvida em 1964. E a ideia é usar a densidade eletrônica como entidade fundamental, e a gente precisa resolver, então, equações desse tipo aqui, que são muito mais fáceis de resolver do que a equação de Schrödinger diretamente, certo? E, pessoal, deixa eu contar um negócio para vocês. O bacana é que esse método é bom pra caramba, viu? Então, esse é um método bom, então, e faz tempo que ele é bom. Eu peguei aqui um exemplo bem antigo. Esse é um paper que saiu na Science em 1989, do Marvin Cohen, certo? E ele usou esse tipo de metodologia teórica para tentar predizer novos materiais com alta compressibilidade. Na verdade, a ideia era propor materiais mais duros do que o diamante. Ele achou que esse beta C3N4, esse material, quando nanoestruturado, ele tinha um módulo de compressibilidade que podia, inclusive, ser muito maior que o diamante. Então, veja, nós temos uma metodologia que já funciona, certo? E ela tem, inclusive, capacidade preditiva. Então, nós temos uma ferramenta que é bastante boa, tá? E é bastante boa há muito tempo, certo? Bem, com tanto tempo se trabalhando com essa metodologia, a gente passou a ter uma quantidade muito grande de dados gerados, certo? Então, eu me lembro que no meu mestrado, eles falavam, o meu orientador falava assim, simule arseneto de galho, para ver o que acontece. E daí eu ia lá e simulava, né?
Hoje em dia, todos esses materiais mais simples já foram simulados e a gente simula eles novamente ou para ter os nossos resultados em casa, digamos assim, ou para treinar a equipe, certo? Mas tem muito dado disponível, certo? E a ideia de que a gente simulou tantos materiais, a ideia é que a gente possa, a impressão que o pessoal tinha na época, alguns anos atrás, é que a gente podia fazer muito mais com esses dados do que a gente estava fazendo, certo? Então, bem, isso foi evoluindo, foi avançando com o tempo, até que teve um fator disruptivo, eu diria assim, certo? Que talvez seja cunhado como o início dessa era de Big Data para a ciência de materiais, certo? Talvez esse daqui é conhecido como um dos passos, um dos principais passos nessa direção, que foi essa Materials Genome Initiative, ou essa iniciativa para o genoma de materiais, certo? Foi um projeto lançado, um programa, na verdade, não era um projeto, era um programa lançado pelo governo Obama em 2011, justamente para tentar acelerar a velocidade de descoberta de novos materiais e diminuir o seu preço também, o preço desses processos, certo? Então, esse daqui foi um grande passo, um passo extremamente importante, certo? Bem, talvez o resultado mais conhecido, pessoal, dessa iniciativa de Materials Genome, o resultado mais visível desses esforços para se avançar nessa área de Data Science para materiais, sejam os grandes repositórios de materiais, certo? Então, hoje em dia, a gente tem o Materials Project, por exemplo, tem o OQMD, certo? Tem o Nomad, são todos repositórios, tem o Wayflow, são todos repositórios de materiais, onde você pode entrar lá e fazer o download de graça de todas as simulações, usando cálculos esses códigos de primeiros princípios. Vocês podem fazer o download dessas simulações de graça, certo? De todas as propriedades. Então, eu gostei dessa figura aqui, porque ela dá uma linha do tempo, certo? Até 2019, e as várias iniciativas para o desenvolvimento desses grandes repositórios de dados, certo? Então, a gente, talvez, o Furlan, na verdade, o pessoal conhece, o Cambridge Structured Database. Talvez tenha sido o primeiro desses repositórios, segundo essa referência aqui, certo? Depois, um mais famoso aqui é o ICSD, Inorganic Crystal Structure Database. Então, todo o pessoal faz difração de raio-x e joga os arquivos CSV dentro desse ICSD, mas para acessar esse ICSD, você precisa pagar, certo? Então, ele não é um repositório aberto. Ao contrário, esses repositórios como o Materials Project ou QMD, eles são repositórios totalmente abertos, certo? Então, é interessante que o Materials Genome aqui é de 2011, e eu achei interessante que o Wayflow ele já fala que existia em 2003, bem antes do que eu pensava. O Materials Project 2006, bem antes do que eu pensava. Agora, eu queria falar uma coisa para os nossos alunos, viu, pessoal? Porque hoje eles pegam o Materials Project, e tá tudo lá, e você consegue todas as propriedades de um certo material, você consegue nesses repositórios. Mas muito antes disso, pessoal, já existia essas tabelas, que nem o Landau Bornstein, certo? E quando eu fazia meu doutorado ali na USP, o pessoal tinha uma cópia xerox desses volumes, então eram livros gigantescos, assim, você ia lá, folhava, procurava um material mais esdrúxulo que podia imaginar, e lá tinha o parâmetro de rede, tinha densidade, tinha um monte de propriedades desses materiais. Então, talvez, na verdade, quando eu olhei isso aqui, eu pensei, mas o pessoal veio bem para trás aqui, talvez esse Landau Bornstein, né, eu fui pesquisar e ele foi contratado, esses caras são dois autores, né?
foram contratados em 1882 para fazer o primeiro repositório de materiais. Então, vocês veem que isso daí é uma história já bastante antiga, certo? Hoje em dia, era bem divertido, viu, pessoal, olhar esses livros. Quando eu fui fazer meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eles tinham o livro de verdade, sem ser xerocado, né, sem ser a cópia. E foi bem legal pegar aquele livro pela primeira vez. Hoje deve ter mais de 100 volumes, isso daí, sei lá, um negócio gigantesco, essas coleções, certo? Mas, hoje em dia, então, você não precisa mais fazer isso daí, você entra no Materials Project e você consegue todas as propriedades de um certo material, só clicando lá, colocando a fórmula química, você tem dezenas de materiais, por sinal. Como é que esse Materials Project foi criado? Então, eles pegaram esse ICSD aqui, certo? Que são dados experimentais, e eles fizeram robôs simularem todos esses materiais, tá? Mas, na verdade, pessoal, o legal é o seguinte, que o Materials Project, ele tem a simulação de todo o ICSD, mas ele é melhor, ou mais completo que o ICSD. Por quê? Porque ele tem mais materiais que o ICSD, certo? Enquanto no laboratório demora muito para crescer um material novo, o computador aceita tudo, viu, pessoal? O computador aceita tudo, então a gente coloca lá e você pode simular qualquer material, mesmo materiais que não existem, certo? Só para dar um exemplo como é que o pessoal atua nessa linha, esse daqui é um trabalho que o Henrique está fazendo, ele encontrou esse material, esse jacobsonita, certo? É cálcio, alumínio, flúor 5, certo? E esse material foi descoberto em vulcões na Islândia, tá? E esse material é muito legal porque ele é um tipo de perovskita unidimensional, certo? Então, ele possui aletos, né? E é uma perovskita tem estrutura de perovskita em uma direção, tá? A pergunta é, quais outros materiais dessa família podiam ter, ou podiam ser sintetizados, certo? Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, olha o primeiro elemento, cálcio, a gente pode substituir cálcio, olha só, tem esses caras aqui que são parecidos, têm a mesma estrutura eletrônica que o cálcio, então a gente poderia substituir aqui. O alumínio, você tem esse cara aqui, a gente pode substituir o alumínio por esses outros elementos. O flúor, a gente pode substituir o flúor por todos esses outros elementos. E a gente simula esses novos materiais e vê se eles teriam propriedades interessantes ou vê, na verdade, se eles existiriam, certo? Então, esses bancos de dados, eles são feitos expandindo o conhecimento experimental, tá? E como é que a gente calcula se o material vai ser estável ou não? Tem várias formas bem complexas da gente calcular isso daí, não vou... Isso daí seria assunto para um seminário inteiro, mas nessa nossa área, o diagrama que a gente costuma construir chama esse HAL, certo? Então, pessoal, quer estudar, fazer Big Data em ciência de materiais, simulações computacionais, etc., esse é um termo que vai chegar, sempre aparecer, convecção. Esse é um termo importante que todo mundo precisa saber, certo? Basicamente, imagina uma série de compostos aqui. Oh, caramba. Cada bolinha dessas daqui é um composto diferente, certo? E para cada e aqui a gente varia a concentração. Aqui é o elemento A puro, e aqui é o elemento B puro, e aqui é metal AB, é um composto que é 50% de A e 50% de B. E a gente simula e calcula a energia de todos esses sistemas, certo? E a gente vê, então, se um certo material que é calculado, se ele vai ser estável ou se ele preferiria separar ou segregar em outras fases, ou segregar para outros tipos de compostos, certo? Ou ocorrer uma separação de fase. Então, a gente consegue calcular esse tipo de diagrama de forma bastante rápida e tranquila, certo?
Bem, essas são as ferramentas, e agora a pergunta que a gente quer colocar é a seguinte: como é que a gente pode acelerar, então, olhando para isso daí, nessa ferramentaria, como é que a gente pode acelerar o desenvolvimento, a descoberta, o design, como vocês preferirem, de novos materiais, certo? Então, a gente quer tentar sair dessa prática edisoniana, certo? Edisoniana vem de Thomas Edison, de tentativa e erro. A gente não quer ficar tentando e errando, certo? Porque você vai para o laboratório para crescer um novo material. Se você tem um pós-doc muito bem treinado, ele consegue crescer um material novo em uma semana, e isso seria muito bom, por sinal, certo? Mas mesmo assim demora muito e é muito caro, certo? Então a gente quer sair ou tentar otimizar essa prática, e certamente os métodos computacionais podem ajudar a gente nisso daí, certo? A ideia de design de materiais que a gente quer usar aqui, ou uma das ideias que eu vou mostrar para vocês agora, é essa o pessoal chama de inverse design. Qual é que é a ideia? Nos métodos tradicionais, como é que a gente faz nos métodos convencionais, certo? A gente sintetiza ou simula um material, calcula as suas propriedades e depois vê se ele serve para alguma coisa, né? No que a gente quer fazer, que é o inverse design, a gente parte da propriedade que a gente gostaria de ter e a gente vai tentar achar qual material satisfaz essas propriedades desejadas que a gente está almejando, tá certo? Então, a primeira aplicação que eu vou mostrar para vocês é um esforço muito grande do grupo, por sinal, bastante gente do grupo está trabalhando nisso, e está ligado à área de espintrônica, tá? Eu não vou me alongar muito nessa área de espintrônica, mas a ideia é que, em princípio, você poderia ter dispositivos, os transistores que fosse, onde ao invés de você a informação passar por correntes de elétron, então você teria correntes de spin, certo? Então, uma corrente de spin up seria corrente de spin down 0 e assim por diante. Em princípio, esse tipo de dispositivo seria muito mais eficiente do que os dispositivos atuais. E, inclusive, eu não vou falar muito sobre isso, nós temos vários artigos sobre esse tema. O Carlos, que trabalha conosco aqui, ele é especialista, né, nessa área, manja tudo disso daí, certo? Mas, e aqui no Brasil tem bastante gente que trabalha nisso daí. Ano passado, esse ano, na verdade, no evento da SBPMAT, um dos plenaristas era o Sérgio Rezende. Sérgio Rezende, ele foi ministro da Ciência e Tecnologia na época que o Brasil investia em ciência e tecnologia, ou na época que o governo federal investia. Saudoso, saudades do tempo do Sérgio Rezende no Ministério. Mas a gente convidou ele para dar uma plenária lá no evento da SBPMAT, ele falou sobre espintrônica e foi super legal mesmo, certo? Então, vejam, eu sempre começo falando de espintrônica e fazer um parêntese super rápido aqui. Eu sempre começo falando sobre espintrônica, que há aplicações ultra modernas para o futuro, que poderiam ser super interessantes, mas, na verdade, como nós somos cientistas e o que a gente faz ciência básica, a gente é movido também pela curiosidade. Esses tipos de spin splitting em materiais semicondutores, nossa, é muito intrigante, viu? É muito legal, viu? Então, a gente se move não só pela aplicação, mas a gente se move também por descobrir novos fenômenos. Só para vocês terem uma ideia, esse daqui é o primeiro artigo que eu lembro, é do Jim Dresselhaus. Morreu, por sinal, o Jim Dressel morreu faz uns 2, 3 meses, eu acho. Então, foi esse ano. E foi um dos primeiros caras a estudar esse tipo de spin splitting, então vocês veem que é uma área que já está há bastante tempo. Esse Dresselhaus era marido da Mildred Dresselhaus dos nanotubos de carbono, sabe? Então, a gente estuda esses spin splittings porque há aplicações interessantes, mas por causa que a física também é muito bonita, certo, pessoal? Bem, aqui está uma parte bem técnica que eu vou passar de forma muito rápida.
qual é que é a ideia desses spin splittings. A ideia é se você pegar um semicondutor normal, um padrão silício, por exemplo, certo? Que não tem nenhum tipo de spin splitting, você tem as bandas com spin up, os elétrons com spin up e spin down, eles são degenerados em energia, certo? Então, você tem bandas para esse tipo de semicondutor e as bandas com spin up e spin down são degeneradas. Agora, em condições muito específicas, normalmente são elementos com um spin órbita grande, você pode ter essas bandas não serem mais degeneradas, certo? Oh, caramba. Então, aqui, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é o espaço recíproco, certo? Aqui é um vetor de onda Kx e vetor de onda Ky, tá? E aqui na direção Z seria a energia. E aqui é uma banda e aqui é outra banda. E vocês veem que cada uma dessas bandas possui um spin diferente. O spin vermelho está nessa direção e o spin azul está nessa direção, certo? E esses spins, dependendo das propriedades dos materiais, se eles são centrosimétricos, se eles têm um dipolo elétrico ou não, esses spins eles podem se arranjar de diferentes formas, que a gente chama de texturas de spin diferentes, certo? Então, aqui está algumas dessas texturas de spins diferentes que a gente vai tentar identificar no tipo de sistema que a gente quer estudar aqui, para estudar esses spin splittings. Então, só para falar, o nosso objetivo nessa parte do trabalho é calcular esse tipo de spin splitting em materiais bidimensionais, certo? Então, a gente quer ver como esses materiais bidimensionais se comportam, ou como as bandas desses materiais bidimensionais se comportam com relação a esses spin splittings. Agora, há 10 anos atrás, a gente faria o seguinte, ó, a gente escolheria um material, tá? Nem 10 anos, 5 anos atrás. A gente escolheria um material, calcularia as propriedades desse material, um único material, MoS2, por exemplo, e a gente veria qual é que é o spin splitting deles. Aqui, pessoal, o que a gente fez? A gente resolveu calcular o spin splitting em todos os materiais bidimensionais, certo? Justamente para adotar ou para avançar para essa direção desse Big Data em ciência de materiais, certo? Então, aqui está basicamente o workflow, a simulação que a gente fez. Aqui esse termo high throughput, high throughput significa que a gente faz muita conta, certo? A gente parte, então, de um banco de dados de materiais bidimensionais, que é esse C2DB, certo? E ele tem 3.814 materiais calculados nele, certo? Agora, e a gente pega todos esses materiais e começa a analisar um por um. E a gente vai aplicando uma série de filtros nesses materiais até chegar o momento que a gente vai fazer as nossas contas. Como eu falei para vocês aqui, para ter esses spin splittings, esses materiais precisam ter algumas propriedades específicas, e são essas propriedades específicas que são feitas aqui durante esse workflow. Eu diria que a física do nosso problema está aqui. Então, a gente ralou muito para definir todos esses workflows aqui, certo? Então, a gente vai aplicando filtros nesses 3.800 materiais, a gente só tira materiais que têm gap de energia, fica um pouquinho mais de 1.000. Depois, a gente pega só os que não são não centrosimétricos, não magnéticos, e a gente acaba, então, com 436 materiais bidimensionais, e a gente fez a simulação de primeiros princípios para todos esses 436 materiais, certo? Então, esse é o passo dos cálculos de DFT, certo? Quem fez foi o Gabriel, né? E depois a gente passa aqui pelos esses que a gente chama de design principles, certo? Que são análises que são feitas nesses materiais para identificar se esses materiais eles possuem um splitting tipo Rashba, tipo Dresselihaus, tipo Zeeman, ou quando a gente não sabia o que era, a gente chamava de high order, certo? Então, vejam,
fazendo todas essas simulações, isso daqui, o Gabriel me falou que foi 5.000 horas de computador no Santos Dumont. Mas eu acho que eu acho que é 5.000 horas de nó, não de processador. Então, mas é muita conta que a gente fez. E, no final das contas, a gente chega, então, a um catálogo de spin splittings em materiais bidimensionais, certo? Então, vocês veem, a gente tem um banco de dados onde já estão calculados todos os possíveis spin splittings nesses materiais. E a ideia é a gente disponibilizar todos esses dados para a comunidade de forma gratuita, para eles usarem esses dados e fazerem análises em cima desses dados. Esse paper já pegamos os referee reports, a gente submeteu ele para publicar no Scientific Data, que é uma revista bem diferente, não precisa ter resultado científico, eles estão interessados em dados, é bem legal. Viu? E então a gente chegou nesse banco de dados aqui, talvez um dos primeiros bancos de dados aqui do Brasil, até eu diria, viu? Porque se vocês forem no mapa lá atrás, não tinha... eu gosto de chamar... A gente está discutindo ainda se vai chamar de banco de dados ou catálogo, mas tudo bem, isso é outro problema. Bem, o que a gente pode fazer com isso daí? Agora a ideia, a gente tem dado para caramba, a gente tem dado de todos os materiais, certo? E a gente quer analisar esses dados. Então, a gente pode contar, fazer análises mais simples aqui, contar quantos tem o Zeeman Spin Splitting, quantos tem o Rashba ou Dressel-House. Interessante que tem os materiais que têm 2 tipos de spin splittings, certo? Isso daqui é atípico, isso é uma coisa nova. Inclusive, eu sugiro vocês lerem esse paper aqui do Carlos. Na verdade, essa referência está desatualizada, já foi publicado no PRB, esse paper, certo? Que explica exatamente como fazer isso daqui. Mas, bem, a pergunta que o pessoal sempre faz assim, então tá, você calculou, sei lá, 3.000 spin splittings, nem me lembro mais quantos são, um monte de spin splittings, mas qual é que é o melhor material, então? Certo? Será que a gente pode usar esses dados para propor novos materiais? Bem, é isso que a gente tenta fazer, então, certo, pessoal? Aqui, só para vocês verem, vamos pensar. Bem, para você dizer qual é o melhor material, você tem que dizer para que você quer, né? Então, a gente pegou aqui, por exemplo, a gente pode analisar a distribuição dos materiais do parâmetro Rashba, certo? Que ele mede quão grande é esse spin splitting, tá? Então, a gente pode identificar quais são os materiais que têm o maior parâmetro Rashba, em princípio, eles seriam interessantes, certo? Ou qual é que tem o maior Zeeman spin splitting, certo? Essa é uma outra propriedade interessante que pode ser calculada. Ou o gap de energia, quais desses materiais bidimensionais têm o gap de energia na faixa que a gente quer, certo? A gente vai ali e olha qual é que é o gap que a gente quer. Isso são análises triviais que a gente pode fazer, certo, pessoal, baseado nesses bancos de dados. Agora, se a gente quiser avançar um pouquinho mais, a gente precisa usar alguns métodos um pouquinho mais complexos, certo? Por exemplo, se a gente pegar o Zeeman Spin Splitting, que é um dos tipos de spin splitting que a gente está interessado, quais são as estruturas cristalinas do material bidimensional que maximizam esse spin splitting? Ou quais são os átomos que maximizam esse spin splitting, certo? Então, para a gente fazer esse tipo de análise um pouquinho mais complexa disso daí, certo? A gente usou inferência bayesiana para descrever esses dados. Rapidamente aqui o teorema de Bayes, ele indica como a gente deve atualizar uma probabilidade quando você recebe novas informações sobre o seu sistema, certo? Então, a fórmula que a gente usa é essa daqui, certo?
E isso daqui não é trivial de fazer, não. Parece que a fórmula é simples, mas não é trivial de fazer, não, viu, pessoal? Deixa eu dar uma amostra para vocês de como é que a gente faz isso daí. Na verdade, eu pus um monte de slide aqui, mas eu pus só para pular eles, viu? Porque eu queria mostrar aqui para vocês que tem muito trabalho, certo? Quer dizer, a gente levar esses materiais para esse tipo de material aqui, os materiais, para esse tipo de análise, a gente tem que tornar esses nossos materiais, fazer com que a máquina entenda que são esses materiais, certo? Então, a gente precisa definir features para a estrutura, features para os tipos de átomos, certo? O Elton fez um trabalho fantástico aqui em toda essa parte, certo? Mas eu vou pular tudo isso aqui. Uma ideia é a seguinte, olha só, da análise bayesiana. Por exemplo, suponha que você queira materiais com um parâmetro Rashba maior do que um certo valor, maior do que 1 eV por Anderson. E é muito fácil de você calcular a probabilidade de um material ter parâmetro Rashba maior do que 1.0. Aqui o valor calculado é 21%. Tá? Mas qual é que é a probabilidade de um material ter um parâmetro Rashba maior do que 1 elétron-volt vezes Angstrom, se ele tem uma estrutura cristalina específica, certo? Então, veja, a gente tem que atualizar a nossa probabilidade, a probabilidade era 0,21, e a gente precisa atualizar essa probabilidade baseado na informação adicional que a gente tem, que agora é sobre a estrutura cristalina, certo? Então, através disso, a gente consegue obter informações sobre qual seria a estrutura cristalina que tem a maior probabilidade de ter um parâmetro de Rashba grande, certo? A gente pode avançar aqui, fazer a mesma coisa para os elementos químicos, tá? Para estudar isso aqui. E deixa eu passar aqui. A gente chega, então, no final, em algo como essa tabela, certo? Então, por exemplo, para você ter um Zeeman spin splitting maior do que 0,1 elétron-volt, por exemplo, o ideal, as probabilidades seriam maiores se você tivesse um material nessa estrutura cristalina, certo? Em alguma dessas três estruturas cristalinas, isso daqui é um Transition Metal Decalcogenide com estrutura Janus, é uma estrutura meio... Esses cátions e esses ânions, certo? Então, veja, a gente já consegue alguma informação a mais sobre esses materiais, e agora a ideia é a gente usar essa informação que a gente tem para tentar predizer novos materiais. Então, para a gente, as nossas contas indicam que para você ter um Zeeman spin splitting grande, você devia ter esses elementos aqui, esses cátions, esses ânions e esses protótipos de estrutura cristalina. Tá? Então, a gente faz todas as combinações possíveis desses 5 mais 2 mais 3 e a gente simula todos esses materiais. E a gente encontra, então, no final das contas, que vários materiais, a gente simula esses novos materiais e a gente acha materiais que não existiam, não existem ainda, nunca foram sintetizados, mas que deveriam possuir um spin splitting maior do que um spin splitting grande. A sugestão aqui é irídio, telúrio e iodo, certo? Irídio, telúrio e iodo. Daí eu levo isso daí para o experimental e falo, tente simular isso daí. Daí alguém vai falar assim, pô, mas irídio, você está louco, irídio é muito caro, não sei o quê. A gente tem outros. Então, se vocês não gostaram do irídio, a gente pode sugerir outros materiais que teriam um spin splitting bastante grande também, tá certo? Bem, pessoal, eu acho que eu já falei muito sobre isso. Então, nós, como eu falei no começo, a gente quer trabalhar nessa área de data science para estudo de materiais. A gente já trabalhou para gerar dados, a gente já fez screening de estruturas, certo? E outra área muito, muito forte é
muito quente hoje em dia é essa área de aprendizado de máquina ou de machine learning, certo? Então, pessoal, machine learning está indo para tudo que é área hoje em dia, tudo que é área do conhecimento. Na física, tem esse review aqui. Na verdade, tem um monte de reviews, é muito fácil achar reviews sobre isso daí. E a ideia do machine learning é tentar aprender ou predizer conceitos tendo ou baseado numa grande quantidade de dados, certo? Então, a ideia do machine learning é que você tem uma quantidade muito grande de dados, certo? E existe um padrão nesses dados, só que você não tem como delinear matematicamente esses dados, certo? Então, a ideia, o conceito de machine learning, então, baseado nisso daqui, você montar um modelo preditivo, certo? Baseado puramente nesses dados, ao invés de resolver explicitamente as equações baseadas em leis conhecidas. Então, esse é o machine learning tradicional, certo? E a ideia é que esse machine learning deve ser adaptativo, ou seja, à medida que você acumula mais informação, o poder preditivo dessas metodologias aumenta, tá? Então, só para ter uma ideia, isso daqui, o machine learning está na nossa vida mais do que a gente pensa, viu, pessoal? Se você vai nesses streamers de vídeos aí, eles usam já algoritmos de machine learning para sugerir filmes para vocês. E não é difícil isso daí, pessoal. Não é complicado a gente entender como é que isso daí funciona. A ideia básica do machine learning, tem uma quantidade gigantesca de métodos de machine learning, esse daqui é só um desses métodos, é você criar um vetor para você mesmo, né, que é quem está assistindo o filme, e para o filme que você quer olhar. E cada elemento desse vetor, na verdade, o Henrique falou que não é para chamar de vetor, mas vamos lá, vetor. Significa alguma coisa. Por exemplo, gosta de comédia? Então, você não gosta, mas o filme tem muita comédia. Gosta de ação? Você gosta, mas o filme não tem ação. Certo? E tem vários features aqui que você vai falando. Você gosta do Tom Cruise? Não, mas o filme tem o Tom Cruise. Então, e daí você pega e analisa a distância entre esses dois vetores, e dependendo se essa distância for grande ou pequena, você sabe se a pessoa gostaria ou não desse filme, certo? Isso daí já foi muito usado na ciência de materiais, certo, pessoal? Bastante mesmo. Mas eu vou pular essa parte aqui, porque eu acho que eu estou ficando sem tempo, certo? Mas o pessoal usa, por exemplo, para predizer se um material, você dá os elementos e você prediz se o material vai preferir cristalizar na estrutura rock salt ou zinc blend, por exemplo. Então, isso daí é coisa fácil de fazer. Eu queria falar para vocês, vejam, esse exemplo, eu vou ter que falar desse exemplo. Então, esse paper do PRL, você basicamente consegue predizer se um material vai cristalizar no rock salt ou no zinc blend. Você dá os elementos, ele vai dizer, esse prefere o rock salt, esse prefere zinc blend. Isso é fantástico, né, pessoal? Mas isso nos intrigou desde a primeira vez que a gente viu. Porque, vejam, o problema do machine learning, ele consegue predizer as coisas, mas ele não explica para a gente por que um material prefere estar no zinc blend ou por que um material prefere estar na estrutura rock salt, certo? Então, isso daí a gente pensou muito nisso e a gente está tentando ainda, na verdade, avançar, e eu não vou ter tempo de falar muito sobre esse projeto aqui, tentar aprender com machine learning, ou seja, aprender física com machine learning. Tá? Esse projeto aqui, a gente tenta resolver um problema que está de livro-texto de física de semicondutores. Vocês sabem que alguns materiais têm gap direto, outros materiais têm gap indireto. Esses de gap direto, eles são bons para dispositivos optoeletrônicos, esses daqui de gap indireto não, certo? Mas ninguém consegue explicar por que um material possui gap direto e por que um material possui gap direto. E a gente queria, então, usar o machine learning
para tentar explicar isso daí, certo? Eu vou passar muito rápido. Aqui a gente usou um trabalho de um pessoal de São Carlos, o Fernando Paulovich e o Mário, um método que eles desenvolveram, bastante recente, por sinal, chamado X-Matrix, que trabalha justamente com a explicabilidade ou interpretabilidade de métodos de machine learning. Certo? Então, a gente pegou todos os materiais semicondutores do Materials Project e a gente começou a rodar os nossos machine learnings para tentar entender por que o material teria gap direto ou não. Pessoal, eu vou ter que passar muito rápido, esses aqui são os gráficos que está. Esse é um trabalho que ainda está avançando, mas a ideia que eu queria passar para vocês sobre isso é o seguinte, ó, essa é uma oportunidade que a gente vê como sendo muito importante. A gente devia tentar avançar um passo além para que o machine learning não só predissesse as coisas, mas ajudasse a gente a entender a física. Aqui, por exemplo, a gente acha que simetria, acha umas dicas, digamos assim. Simetria é fundamental, existência de orbitais D, diferença, gap de energia também é importante, o valor do gap e outras coisas mais, tá bom? Pessoal, só para ir para a última parte, então, muito rápida aqui, eu acho que eu já estou com quase 50 minutos aqui, né, Pedro, de fala. Então, como esse é um colóquio, eu queria falar sobre algumas perspectivas e oportunidades dessa área de pesquisa, tá, pessoal? Então, é uma área muito jovem ainda e eu acho que a gente tem várias oportunidades. Uma das oportunidades que eu acho que ainda há é com respeito a bancos de dados e repositórios para propriedades de materiais. Então, você fala, já existe um repositório, o Materials Project, o Wayflow, Nomad, sei lá, o ICSD. Então, esses são repositórios gigantescos que são muito bons, certo? Agora, eu acho que existe oportunidade para a gente trabalhar em repositórios menores para propriedades específicas. Então, a gente está querendo montar esse repositório de spin splitting em materiais bidimensionais, altamente especializado, certo? E disponibilizar isso para todo mundo. Então, isso é muito importante também. Dados livres, acesso gratuito, isso é bem importante, é nessa direção que a gente está querendo ir. Tem alguns exemplos, esse daqui, perovskitas híbridas, materiais bidimensionais, isolantes topológicos, catálogo de isolantes topológicos, então tem todos esses repositórios aí também, certo? Então, inclusive, essa é uma oportunidade para o FABC, viu? Eu acho que a gente podia pensar nisso daí. Possibilidade de interação com o setor produtivo, está todo mundo louco por machine learning, por big data, certo? Polímeros, vidros, cerâmicas, eu acho que tudo isso daí poderia avançar, certo? Outra coisa muito quente, é tentar resolver a equação de Schrödinger usando machine learning, certo? Então, hoje a gente usa DFT para resolver a equação, para resolver os nossos problemas, mas se a gente desse só os átomos e as posições e deixar o machine learning rodar, seria muito legal se a gente conseguisse calcular as propriedades desses materiais usando isso daí. Então, esse é um long shot, mas é uma coisa que eu acho que seria muito, muito quente, certo? E outra coisa é essa questão da interpretabilidade do machine learning. Eu acho que há muito espaço para se avançar, tem pouca gente trabalhando com isso daqui ainda, tem muita gente trabalhando com machine learning, mas pouca gente trabalhando com interpretabilidade, tá? E, por último, eu acho que a gente precisaria pensar, pessoal, isso é uma esfera bem maior, em programas institucionais, certo? Em programas, não projetos. Isso daqui é o que a gente está fazendo, é um projeto. Mas pensar em programas nacionais, estaduais ou dentro da nossa instituição que focassem nessa área, certo? De data science, de repositórios abertos. Veja, tudo que eu coloquei aqui não é só para ciência de materiais. Tudo isso daqui serve para todas as áreas do conhecimento. Então, eu acho que devia haver esforços mais amplos para se avançar com isso daqui. Porque uma vez que você monta uma infraestrutura
que cuide dessas questões, ou você compartilha informações sobre machine learning, você possibilita que seus dados sejam disponibilizados em repositórios confiáveis, eu acho que você pode beneficiar gente de diversas áreas diferentes, certo? Então, só para considerações finais aqui, pessoal, nós vivemos hoje uma época fantástica para trabalhar nessas áreas, nessa interface entre física da matéria condensada, química de materiais, ciência de materiais e ciência da computação. Os alunos da UFABC são muito bem treinados para trabalhar nessas interfaces interdisciplinares, certo? E essa área de Materials Discovery and Design, ela ainda está na sua infância e há muito a ser desenvolvido. Então, incentivar aí nossos colegas e nossos alunos a avançar nessa direção. Pedro, é isso. Obrigado aí, pessoal, pela disponibilidade do tempo aí. A gente agradece. Parabéns, Gustavo, pela palestra, cheia de boas oportunidades. Quem sabe a CCM não pode ajudar aí nesse ponto com relação ao banco de dados, né? Pessoal, a gente vai abrir para perguntas. Felizmente, hoje está todo mundo aqui no WebConf, porque o nosso querido YouTube não funcionou direito. Se você quiser, levanta a mão, pode escrever no chat que você quer fazer a pergunta, ou simplesmente me interrompa e faça a pergunta, né? Vou ler aqui do Gabriel Schleder, parabéns pela apresentação, só consegui assistir sem áudio, pois estou em reunião. Como você assistiu sem áudio? Vou ter que ouvir depois. Muito obrigado. Ele está elogiando seus slides, Gustavo. Muito importante pensar os programas institucionais realmente têm importância mais que suficiente para ser encarado mais sistematicamente para o futuro, verdade. O Eliel também agradece a palestra. Ele pergunta, análise de spin splitting para materiais 2D poderia ser extrapolada para materiais 0D, 1D e 3D, ou para que isso acontecesse seria necessário alterar totalmente o algoritmo que é usado para materiais 2D? Muito bem, Eliel, boa pergunta. Bem, para 0D, não enquanto um DOT, né? É difícil de qualificar porque você precisa de banda, né? Você precisa de periodicidade para você ter o spin splitting. Apesar de que o pessoal para 0D, enquanto um DOTS, eles falam de hash para spin splitting, mas é um pouquinho diferente. Então, eu não saberia muito bem como fazer algo semelhante para o 0D. Agora, 1D e 3D, sem dúvida nenhuma, dá para usar o mesmo ferramental, certo? Então, a gente tem um paper publicado na Matter, que o Carlos é o primeiro autor, e primeiro a gente fez a conta para os materiais tridimensionais, certo? A gente simulou todos os materiais tridimensionais, calculamos esses spin splittings no materiais tridimensionais e está lá no paper. Agora, o Gabriel, ele escreveu um script que ele analisa de forma automática o spin splitting, ou agora o spin splitting é calculado de forma automática. Você dá as bandas e ele calcula todas essas propriedades, ele classifica como hashbar, como Dressel, e esse algoritmo, esse código que o Gabriel escreveu está sendo disponibilizado também junto com o paper que a gente está publicando. Então, é bem legal esse paper, porque a gente disponibiliza o banco de dados, disponibiliza todos os scripts todos os códigos que foram usados para calcular de forma automática esses spin splittings, e certamente daria para aplicar em outros materiais além do 2D usando isso daí. Talvez o workflow tivesse que ser um pouquinho diferente, mas não seriam grandes mudanças nos scripts que já estão escritos, certo? Bacana. Se alguém tiver mais alguma pergunta no chat, está todo mundo parabenizando aqui. O Luiz Alberto Terraços Javier pergunta se esses bancos de dados são confiáveis. Ô, Luiz Alberto, bom vê-lo ou ouvi-lo por aqui. O Luiz Alberto ele compartilhou a sala comigo. Logo que eu cheguei na USP, a gente dividiu a sala lá no IFUS, foi uma das primeiras pessoas a me receber.
Essa é uma pergunta muito importante, Luiz. A gente, por exemplo, a gente queria usar 2 bancos de dados para esse estudo dos materiais bidimensionais, certo? Uma delas era o C2DB e a outra delas é o 2D Matpedia, que é um outro banco de dados de materiais bidimensionais. E a primeira coisa que a gente fez foi ressimular todos os materiais, certo? Então, a gente pegou os materiais e falamos, vai lá, o primeiro teste foi simular esses materiais e ver se estava bom ou não. Os do C2DB deu certinho, certo? A gente conseguiu simular eles e eles deram bom. O do 2D Matpedia, a gente não conseguiu reproduzir os resultados lá, certo? O parâmetro de rede não estava minimizado, a gente não... talvez... tinha alguns detalhes que eram mais complexos, certo? Então, eu acho que a resposta devia ser assim: os bancos de dados eles são confiáveis para uma análise preliminar e para fazer filtros preliminares dos seus dados. Se você está pensando em análises com muitos materiais, eles são certamente úteis, mas quando você vai afunilando e diminuindo o número de materiais, a sugestão é você rodar a sua conta para ver se o resultado é aquele mesmo e você ter certeza, então, que as coisas estão certas. Mas eles são ferramentas, sem dúvida, muito úteis, mas antes de publicar, rode a sua conta. Eu acho que essa aqui é a ideia. Bacana. Alguém tem mais alguma questão? O Gustavo, tem uma, pode ser um pouco... a gente conversou bastante sobre isso ontem na defesa do seu aluno, mas a gente na física, a gente vinha, quando a pessoa brincava muito, fazia o cavalo virar um cilindro, né? A gente tirava tudo que não era muito significativo para o efeito, a gente conseguia entender com poucas variáveis, né? A física veio assim até agora, parece que a gente está abrindo o leque de novo e recolocando todas as informações ali para obter algum modelo, né? E muitas vezes a gente não entende o modelo, como você mesmo falou, né? Pensando nas coisas catastróficas que o pessoal fala de inteligência artificial, né? Como que a gente pode confiar no modelo que sai do machine learning? Tem uma prova dos 9 em cima daquilo ali, entende? Porque pode ser que tenha um overfitting, ou seja, seja muito ligado àquelas condições que você pegou. Não, como que a gente vai confiar pegar um avião que a gente não entende muito bem como ele voa? Então, Pedro, primeiro, métodos de machine learning são métodos estatísticos, né? Então, ele te dá uma probabilidade de estar certo o seu resultado. Então, essa eu acho que é a primeira coisa que a gente deve pensar. Então, certamente pode existir casos que ele prediga como sendo, sei lá, um material mais duro que o diamante, mas você vai lá fazer e não é, no final das contas, certo? Então, há falsos positivos. Isso daí é da estatística, certo? Então, não. Eu acho que sempre vai ter esse tipo de caso. De vez em quando ele vai sugerir para você um filme que ele não, que você não gosta, né? Então, no Netflix. Então, isso acontece, certo? Agora, eu acho que o que você toca, o ponto que você toca é crucial, viu? Que é quando a gente quer aprender ciência do machine learning, certo? Então, quer aprender como é que o avião voa, certo? Então, aí sim, no momento que você quer aprender, e essa é uma discussão que a gente tem nas nossas reuniões de grupo, isso porque precisa do cientista. Então, a gente pensa, o machine learning funciona sozinho para um monte de coisas. Agora, se você quer aprender do machine learning, certo? Então, naquele trabalho do Gap, a gente precisa de pessoas que entendam do problema para ver se o que ele está sugerindo para você faz sentido ou não, certo? Então, não dispensa o cientista nessa hora de aprender, pelo menos por enquanto, ok? Não dispensa o cientista, é fundamental que tenha alguém olhando para ver se o que ele está falando faz sentido ou não, certo? Então, aqueles gráficos ultra complicados que eu mostrei aqui, por exemplo, ó, esses gráficos aqui, ó, certo?
A gente olha, por exemplo, esse machine learning falou que para dizer que o gap de um material é direto, é importante o número de elétrons de valência dos átomos, certo? Então, ele diz isso. Agora, a gente precisa ir olhar e pensar se há um argumento físico que seja palpável por trás disso daí, certo? Então, eu acho que nessa hora de aprender, o cientista é importante e a gente precisa do cientista sem dúvida nenhuma, viu, Pedro? Acho que no final das contas, a prova dos 9 são os experimentais, né? Eles fazem lá sempre, mas isso é sempre, não tem dúvida nenhuma. Sempre vai precisar do experimental, viu? Tanto que tem que mandar o Henrique para o laboratório lá fazer os... É verdade. O Wendel levantou a mão, Wendel, se quiser abrir a câmera, fique à vontade, se quiser só ser por áudio. Oh, bacana aí, Gustavo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gustavo, pelo seminário aí. Foi bacana aí. Cada vez que eu assisto, eu aprendo um pouco mais a respeito dessa área. Então, Gustavo, uma curiosidade. Vocês estão sempre interessados na questão de propriedade eletrônica, propriedade magnética e dos materiais, propriedade ótica também. Mas aí, essa questão, por exemplo, assim, eu tenho uma estrutura que foi pré-determinada. Não seria interessante, uma curiosidade, tá? Talvez eu esteja falando alguma coisa que fora do contexto, mas não seria interessante para esse sistema calcular pelo menos a energia de rede desses cristais formados, dessas estruturas propostas, para saber se termodinamicamente o negócio seria estável ou não, para poder prever. Até um exemplo, só para ilustrar, né, naquele primeiro exemplo que você colocou lá da perovskita unidimensional, que é aquelas variações, por exemplo, dos íons metálicos ali, do cálcio que você coloca, do cálcio, do alumínio e dos elementos lá dos halogênios, pelo próprio raio iônico ali, você não poderia prever alguma estabilidade desses compostos perante a estrutura, em vez de determinar o cálculo da estrutura eletrônica, começar por um estudo de energia de rede desses materiais primeiro? Uma curiosidade. Sem dúvida, Wendel. Isso daí depende do tipo de workflow que você quer montar, né? Mas você está totalmente certo. A gente tem um outro projeto que a gente, por exemplo, tem um outro projeto de perovskitas que a gente analisa o fator de tolerância das perovskitas, que o fator de tolerância ele de Goldschmidt, ele indica se a perovskita vai se formar ou não só baseado nos raios iônicos do material, certo? Uhum. Então, em alguns desses casos, a gente inclui uma etapa de verificação para ver se vai funcionar ou não. Nesse caso desse material aqui, a gente não tem um paralelo para fazer isso daí, não tem um fator de tolerância bem definido, mas eu e o Henrique estavam conversando sobre isso semana passada, justamente de tentar desenvolver um outro fator de tolerância, entendeu? Que fosse um pouquinho diferente, provavelmente, do Goldschmidt Tolerance Factor, que indicasse a mesma coisa, tá? Uhum. Mas a gente não tem um conhecimento a priori. Então, bem, por exemplo, só para te dizer, a gente já simulou esse cálcio, alumínio, cloro, cálcio, alumínio, bromo e cálcio, alumínio, iodo. O cloro é estável, o bromo e o iodo não. E daí o Wendel fala, claro, ele é muito grande, o bromo e o iodo, por isso que não dá certo, né? Então, sim, Wendel, esse tipo de input é super importante, nem sempre está disponível, mas é interessante a gente tentar colocar algumas contas mais baratas computacionalmente antes para a gente depois fazer as simulações. Isso daí faz parte dos desenvolvimentos, depende de como você desenha o seu workflow, é incluído ou não, né? Eu achei muito bacana, Gustavo, e eu só fiquei com essa curiosidade, por exemplo, você pode calcular a energia de rede usando aquelas propriedades periódicas, né? Energia de ionização, afinidade eletrônica dos elementos envolvidos, né? E comparando com o ΔH de formação desses compostos aí, partindo. Então, você compara as propriedades periódicas, né? não somente o raio iônico, mas você pode calcular usando somente
essas propriedades periódicas, aí, radionização, afinidade eletrônica, correlacionando com o ΔH de formação. E talvez possa ser uma maneira de poder prever a estabilidade desses compostos. Não sei se seria interessante pensar numa coisa dessa, né? Super, Wendel, na verdade isso é quentíssimo, viu, cara? Porque, veja, para fazer todas essas simulações é caro pra caramba, ainda cara, é mais barato que ir para o laboratório, certo? Mas ainda é caro. Agora... Não, porque aí você nem precisa de experimental, né? Porque se você calcula isso, você já resolveu o problema. Não, claro que precisa de experimental. Mas uma coisa, Wendel, que é uma coisa quentíssima, cara, que não falei aqui, mas que a gente conversou com o Pedro ontem bastante na qualificação do Henrique, do TCC, quer dizer, que é o estudo de materiais metaestáveis, certo? São materiais que, em princípio, eles são mais... A entalpia de formação é alta, mas se você conseguisse, por rotas cinéticas, levar os elementos até aquela estrutura, ele ficaria bonitinho lá. Ou então, se você conseguisse, aplicando fatores externos, como pressão, ou um campo elétrico, ou temperatura, ou, sei lá, alguma outra variável termodinâmica, você levar esses elementos químicos até uma estrutura metaestável que poderia ter propriedades muito mais interessantes do que materiais que só estão nesse convecção, que nem a gente fala. Então, de vez em quando, a gente tem interesse também por materiais que são metaestáveis, sabe? E isso é um tema super quente também, essa análise de materiais metaestáveis. Legal, Gustavo. Parabéns pelo trabalho aí, Gustavo. Valeu, obrigado. Bom, a gente tem mais tempo para uma pergunta, caso alguém tenha. O Eliel está perguntando se você puder esclarecer, Eliel, porque o Eliel pede a disponibilizar o título do paper, mas não peguei qual paper, o Eliel. Você dá para escrever? Eu acho que é esse paper dos materiais bidimensionais. A gente pode compartilhar sem dúvida nenhuma, pode escrever para mim ou para o Gabriel ou para o Elton. Esse é um teamwork, certo? Eu estava falando que esse projeto aí, viu? Se a gente calcular a quantidade de man-hours, sabe? Porque todos os autores trabalharam muito. Eu acho que foi o paper que eu escrevi até hoje que mais demandou man-hours da minha carreira, viu? Então, demandou muito, muito trabalho. E certamente a gente quer compartilhar com todo mundo, Eliel. É só escrever que a gente compartilha esses bancos de dados todos aí. Bom, bacana. Obrigado, viu, Gustavo? Deu o nosso querido horário aí do Colóquios da Nano. A gente fica muito feliz. Esse ano foi um ano difícil para todo mundo sabe. Esse é o 25º colóquio da Nano. É muito legal ter o colóquio, mesmo que seja online, porque a gente consegue, pelo menos, se encontrar de vez em quando como pós-graduação. Isso é muito importante. A gente não tem aquelas conversinhas de corredor. Então, obrigado a todo mundo que compareceu. Ano que vem a gente vai estar aqui, ou aqui online, ou quem sabe parcialmente online, né? O Wendel quer falar alguma coisa sobre isso? Não, aqui não. Para ver se a gente vai estar online ou não, mas voltamos então ano que vem. Ano que vem a gente volta, se tudo correr bem, na segunda semana do próximo quadrimestre com mais um Colóquios da Nano. Se você tiver nomes para sugerir, por favor, envie e-mail para mim e a gente vai passar um doodle também para vocês, para a gente escolher o melhor horário e dia para o Colóquios, para sempre ter bastante gente aqui. E a gente promete nunca ultrapassar muito 1h e 15, tá bom? Obrigado, Gustavo. Obrigado a todo mundo. Até semana que vem. Feliz 2022. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Um abraço aí. Abraço. Valeu, Gustavo. Vou parar aqui a gravação.